Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos, e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Vamos lá, gente. Boa noite, certo? A todo mundo aqui do Instituto Borborema, é um prazer estar aqui. Bom, o título dessa minha palestra, e é muito bom que o Pedro tenha feito uma apresentação excelente aqui sobre o tema, apesar dele não ter focado na ideia da psicopatia, mas o que ele fez foi dar um fundamento antropológico correto para que a gente comece a pensar no problema que a gente está discutindo, certo? No problema da violência, de segurança pública, que, digamos assim, é o problema por excelência do ponto de vista social da sociedade brasileira contemporânea hoje, certo? Quando eu digo que é o problema por excelência, pode parecer que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, já que estou numa instituição que foca em educação, que é um problema fundamental também no Brasil hoje, não se discute isso, mas eu digo que é o problema por excelência porque é o problema por excelência de ordem, certo? Então, até a própria possibilidade de famílias saudáveis se desenvolverem pode ficar, digamos, prejudicada por a incidência desse problema, né? Afinal, se a gente educar nossos filhos direito, quiser ter uma educação correta, pai, mãe, filhos em casa, homeschooling ou não, abrir escolas católicas ou não, ensinar as coisas corretas ou não, todos esses processos podem ser interrompidos por um simples ato de violência cometido por algum canalha, algum psicopata, certo? Então, famílias não só se quebram, não só se desestruturam por, digamos assim, falta de supervisão parental, por falta de virtude dos pais, por problemas ideológicos, por drogas, por álcool, mas ela também pode se desestruturar pela incidência de uma força externa, que é um ato de violência, certo? Então, esse problema é bastante sério no país. Digamos assim, eu diria que hoje a gente tem alguns indícios de que algumas coisas estão melhorando, mas elas estão muito longe de apontar para uma solução virtuosa, e digamos assim, discutir ele faz parte do meu projeto de vida intelectual, certo? Vocês vão ver aqui que eu não sou um orador tão bem articulado quanto o Pedro, às vezes falo muito rápido, às vezes acelero muito, às vezes eu começo um raciocínio indo para um ponto que vocês não vão entender, mas prometo que ele vai chegar lá, certo? E eu vou tentar fazer uma palestra que seja aqui, tem um equilíbrio entre um caráter técnico, numa palestra técnica, já que é uma palestra de alguém que estuda o assunto do seu ponto de vista das ciências sociais, certo? Do seu ponto de vista da gestão pública e que tem um acúmulo nessa área, mas também tentando traduzir para um público que não é um público que está diretamente ligado a esse tema e discutindo esse tema todos os dias, certo? O nome da palestra, Aprender Resolve, é evidentemente uma provocação. Podia ter uma interrogação aí, eu não botei uma interrogação desse caso, porque, de fato, a minha conclusão é chegar à ideia de que prender resolve muita coisa, sim, certo? Não prender de qualquer jeito, não prender todo e qualquer delito ao mesmo tempo, simultaneamente, não fazer a mesma coisa que se tem feito tradicionalmente na segurança pública no Brasil, mas eu vou explicar para vocês também, eu acho que o país da gente ele precisa aprender mais, ele precisa aprender melhor, e em alguns casos ele precisa aprender por mais tempo, certo? E é essa a ideia que eu quero desenvolver aqui e levar vocês a acompanhar esse raciocínio aqui comigo, certo?
ela é também uma contraposição a afirmações solenes, né? Aqui vai ser o conteúdo da palestra, depois vocês vão entender como é que eu vou chegar a esse raciocínio, certo? Mas essa ideia aqui é uma contraposição a afirmações solenes ditas por especialistas de segurança pública, sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, opinadores, palpiteiros, jornalistas, economistas, que costumam debater sobre o assunto na academia, inclusive alguns policiais, infelizmente, que ainda acabam multiplicando esse tipo de raciocínio, mas há ideias como afirmações solenes, como prender não resolve o problema de violência, cadeia só agrava a situação, se você não liberalizar o tráfico, você não vai ter redução da violência no país, a polícia só enxuga gelo, a violência é um problema de desigualdade social, certo? São várias afirmações solenes repetidas e faladas, primeiro inventadas ou desenvolvidas no âmbito da academia, mas que elas acabam, digamos assim, por uma impregnação e um contágio se espalhando para o resto da sociedade brasileira contemporânea, chegando ao âmbito do direito, chegando ao ponto da gestão policial, chegando ao ponto da gestão público-governamental e tornando ou contribuindo de maneira, digamos assim, intensa para agravar o problema da segurança pública e da violência no país, certo? Para vocês terem uma ideia de como é que esse tipo de afirmação pode dar um problema sério, essa foto está um pouco deslocada do lugar porque eu não quis mostrar a cara do sujeito, porque isso tem dado prisão ultimamente, eu não quero atrair os olhos de certas forças ocultas aqui para o Instituto Borborema, mas em 2017 o Brasil chegou a assinar um acordo na Comissão de Direitos Humanos da ONU, certo? Assinado pela então ministra de Direitos Humanos do governo Temer, de que haveria uma meta, o país assinaria uma meta para a redução da população carcerária em 10%, certo? Só essa meta em si mesma, ela tem algo de insano, certo? Só em um país falar que nós temos que ter uma meta de reduzir a população carcerária tem algo de insano. Ela tem algo de insano primeiro porque ela aponta para que, por exemplo, o problema de você prender uma pessoa ou não tivesse ligado à lei, não tivesse ligado à execução da lei, certo? Então, se você tem uma meta de prender, de desencarcerar, então você teria que, consequentemente, ter uma meta de mudar leis que levam as pessoas que estão cometendo determinados atos a serem encarceradas. É claro que, digamos assim, a gente sempre pode se espelhar nos casos que não são, digamos, não tem uma força estatística muito forte, pelo menos segundo os dados que a gente sabe hoje, daquele caso do preso que está na prisão há mais tempo do que o cumprimento de pena dele, continua lá porque não tem um advogado. E essas situações tem. Essas situações são regras que dariam uma redução de 10% do encarceramento brasileiro? Não, de jeito nenhum. Certo? De jeito nenhum mesmo. E o problema se torna ainda mais grave se a gente parar para pensar quando é que houve essa declaração, certo? Essa declaração foi dada num plano de segurança pública que foi improvisado pelo Michel Temer, cujo então ministro da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, vazou um plano, né, um PDF horroroso, um PDF, um PPT, né, adaptado em PDF horroroso, e que tinha várias metas, e essa aí, desencarcerar, 10%. E por que havia essa meta? Essa meta foi dada poucas semanas depois do massacre do Compage, que é uma prisão do Amazonas. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas houve um massacre, uma mega rebelião ali lá dentro, por causa de uma guerra entre facções, entre o primeiro comando da capital e a família do Norte, certo? A família do Norte hoje é digamos assim, a principal facção da região norte do país, com alguma entrada no Nordeste. O primeiro comando da capital é certamente o grupo mais bem articulado que a gente tem hoje, talvez um dos mais bem articulados na América Latina, certo? Mas havia uma guerra entre as duas facções ali por causa de rota de droga, né? Então tem ali a rota dos Solimões, aquela rota das drogas que vem da Colômbia, do Peru. Então havia uma guerra intestina muito forte entre as duas facções lá e deu no massacre do Compage. Os caras da família do Norte fecharam a prisão e foram para cima dos caras do Comando Vermelho. Fizeram uma rebelião que, na verdade, a partir mais ou menos dos anos 2000, as rebeliões do Brasil começam a, na verdade, virar ocasiões para se resolver problemas de crime organizado. Elas não são mais rebeliões literalmente para reclamar de condição de vida. O preso não está mais interessado nisso, não. Ele usa aquilo como desculpa, porque, na verdade, a rebelião é um momento de caos em que não há mais controle do Estado e que ele pode não só conseguir determinados benefícios políticos, como ele também pode eliminar também desafetos políticos dentro da geopolítica do crime dele, certo? E essa rebelião deu 56 mortes. E ela já foi seguida por outras chacinas anteriores, que em torno de, acho que foi 31 na penitenciária de Rio Branco, e depois teve outros problemas também no Rio Grande do Norte, porque as facções nacionalizadas tinham penitenciário do país inteiro, né? Estavam espalhadas pelo país inteiro, e a população ficou muito apavorada porque deu aquela ideia
que quem trabalha com isso já sabia que era verdade, de que o país estava sob domínio do crime de alguma forma, de que o país não tinha mais controle efetivo e real sobre o sistema prisional. E a reação do governo foi a reação mais genial possível, foi dizer, não, vamos desencarcerar. Por que essa reação foi nesse sentido? Porque, de novo, quando acontece um problema na área de prisão, acham-se especialistas, acham-se estudiosos, que ou nunca entraram na prisão, ou mesmo trabalham como uma espécie de assessoria de comunicação de facções criminosas, certo? E esses estudiosos, no mesmo tom de afirmações solenes, que eu sempre vou repetir essa palavra aqui, porque elas são faladas em tom solene, né? Com a arrogância típica da ciência, que é pior do que a arrogância que a gente vê aqui durante a pandemia, porque ela vem de ciências sociais e não há nada menos exato em termos de ciência do que a ciência social, certo? Não há nada mais precário em termos da validade da informação do que a informação captada nos estudos sociológicos, por mais valor que elas possam ter. Mas esses caras falavam o seguinte, olha, o problema da facção é o problema da prisão superlotada. A facção existe porque a prisão está superlotada e aí o preso lá na prisão se torna repasto da facção, ele tem que entrar na facção, ele acaba aderindo para ela. Então, logo para enfraquecer as facções, vamos fazer o quê? Vamos reduzir a quantidade da população carcerária em 10%, que não quer dizer nada. Do ponto de vista da superlotação das prisões brasileiras, os 10% não ia querer dizer absolutamente nada, certo? E também o problema se torna ainda mais gravoso, porque quando você compara em outros contextos, e há problemas de facções, né? Porque a palavra facção é muito própria do Brasil, né? Falar em termos de facção. Mas no México tem, o Pedro falou do exemplo aqui, nos Estados Unidos tem, no sistema penitenciário americano, o tempo inteiro são as prison gangs, né? O grande problema hoje da segurança pública nos Estados Unidos, e elas têm uma identificação étnica muito forte, tem também o problema da droga, tem tudo mais, e as prisões americanas não têm um índice de superlotação nem próximo das prisões brasileiras, certo? Muito menos a mesma precariedade. Apesar de também serem ambientes, alguns deles com bastante insegurança, etc. Mas você não tem nenhum estado americano que tenha, por exemplo, 2 presos para uma vaga, certo? Lá, usualmente, as prisões americanas têm sido constantemente reformadas e expandidas desde a década de 70, principalmente com mais força nos anos 80, mas as prison gangs se alastraram de todo jeito. Então há um problema aí que é muito mais complexo e mais sutil do que a simples ideia de reduzir a quantidade de presos que estão dentro da prisão e aquilo vai dar uma solução para o problema da facção. Não, tem a ver, eu escrevi um livro sobre isso, quem tiver interesse no assunto, chama de Quem é o Comando, o Desafio de Governar uma Prisão no Brasil, que eu publiquei no ano passado, a partir de um estudo com 3 anos que eu fiz nas prisões de Pernambuco, certo? Então, eu tento mostrar um pouquinho como problema de facção, tráfico de drogas, tráfico de arma, tem a ver com problema de gestão, tem a ver com falta de investimento, tem a ver com conhecimento específico sobre programas que dão certo para reduzir isso ou não, medidas legais, jurídicas e policiais que dão certo para reduzir isso ou não, certo? Então, faço um pouquinho esse debate, um debate bem extenso, analisando o ambiente prisional, e eu posso dizer com alguma segurança de quem estudou o assunto, de quem conviveu com um agente prisional, de quem teve contato com o preso o tempo todo também, de quem viu o sistema funcionando por dentro, apesar de, graças a Deus, eu não ter sido preso, nem querer ser, certo? No livro um pouco eu conto a história de como é que eu consegui entrar na prisão, fazer pesquisa, etc. Mas eu posso dizer com certa segurança que não é um problema de superlotação. Se superlotação pode ajudar, pode, mas reduzir a superlotação não vai, de maneira nenhuma, fechar um gargalo nessa situação, certo? Mais grave ainda, do ponto de vista moral e social também, é que os dados de 2017 eram chocantes. Porque 2017 foi o auge da curva do crescimento dos homicídios no Brasil. Foi quando a gente chegou, as estimativas variam entre 63 mil e 65 mil homicídios registrados, certo? É importante dizer registrados porque qualquer tipo de crime, ele sempre é acompanhado de um índice que se chama índice de subnotificação. Então, por exemplo, a depender do tipo de crime, a subnotificação é maior ou menor, né? Porque, por exemplo, a pessoa que é roubada na rua, às vezes leva o celular dela, ela muitas vezes não confia na polícia, não confia que aquilo vai ter implicação nenhuma e não vai nem na delegacia prestar queixa. Então aquilo é uma subnotificação, certo? Ou um caso clássico de subnotificação que pode acontecer também a depender do sistema. Alguém leva um tiro, fica 2 meses, 3 meses no hospital, e na verdade morre de infecção hospitalar.
aí dependendo de quem faz o registro no SUS, ele vai registrar como infecção hospitalar e não como homicídio, como deveria ser o correto. Então isso dá uma subnotificação. Caso clássico de subnotificação também, Rio de Janeiro, comunidades ocupadas pelo tráfico de drogas, aquelas cenas de filmes que você já deve ter visto, Tropa de Elite, quando o criminoso dá um jeito de sumir com o corpo, esconder corpo, queimar gente, essas coisas todas que acontecem que não são registrados. Então você pode botar esse índice ali um pouco mais para cima que isso, mas o que é importante é que a gente chegou a 65 mil homicídios, certo? Que é um número de guerra civil. Esse número era equivalente para estupros que tem uma subnotificação ainda maior, não se engane sobre isso, né? 60 mil estupros e também registrados mais de 500 mil roubos de carro. Se você registra mais de 500 mil roubos de carro, vamos imaginar então que a casa de roubos à mão armada, assalto no meio da rua, que acontece mais mesmo, vai para a casa dos milhões, certo? Dos vários milhões e do número incontável. Então, isso aí já mostra um pouquinho sobre digamos assim, o nível de perversidade e alienação de uma ideia como essa, que se torna uma ideia fora do lugar, né? O termo aqui, o Olavo gosta de usar um pouco ele, mas é um termo do Robert Schwartz, que é um crítico literário marxista, que ele está fazendo uma análise sobre o pensamento social brasileiro ali da República, no período abolicionista, pré-república, no período das lutas pela abolição, a luta pela República, e ele vê que boa parte dos líderes republicanos que pregavam a ideia de igualdade, fraternidade universal, etc., eram senhores de escravo. Então, exatamente, isso são ideias fora de lugar. O conceito é interessante porque ele marca muito a intelectualidade brasileira e há muito tempo, certo? A intelectualidade brasileira, todo mundo aqui já passou, já foi aluno do Olavo, leu as coisas que o Olavo escreve. Aqui no Instituto vocês têm aulas excelentes sobre isso, mas a gente sabe que é uma teratologia de absurdos e de ideias fora de lugar quando se fala sobre o Brasil, certo? Então essa é uma ideia fora do lugar. E o que é mais interessante é que essa ideia fora do lugar, ela vai se provar, digamos assim, absurda logo nos anos seguintes, certo? Ainda bem, nesse caso do desencarceramento, que o governo federal ele tem muito pouco poder efetivo sobre as polícias locais. Isso é um fato no Brasil, é que apesar de ser realmente, ou de precisar realmente de ação federal sobre problemas de segurança pública e de que o governo federal pode realmente desenhar incentivos bons para a política de segurança pública decente, a segurança pública ainda é uma prerrogativa dos estados que tem controle sobre a polícia civil e a polícia militar, certo? Então o que se fala aqui, muitas vezes aqui na ponta, não tem um resultado tão forte ali embaixo quando é o gestor público federal. E aí no caso do Ministério da Segurança Pública do Michel Temer, o interessante é o seguinte, é que em 2018 você tem uma redução de 13% de homicídios, em 2019 você tem uma redução de 20% de homicídios, mas o número de presos vai para 726 mil. Ou seja, você tem mais de 16% do número de presos. Os caras não bateram meta nenhuma, mas também não bateram as metas que eles queriam bater, de um lado e do outro do negócio, né? Porque a criminalidade diminuiu e o número de presos aumentou. E, ao mesmo tempo, para dar tela azul na cabeça do progressismo, o número de armas registradas também aumentou, certo? Ou seja, aumentou 42% em 2018, 23% em 2019. Não vou dizer aqui que as coisas tinham correlação direta umas com as outras, necessariamente, certo? Ainda não vou fazer essa afirmação, não. Mas é interessante ver como o negócio parece um hospício. Não é um hospício. Porque as pessoas passaram anos publicando estudos estatísticos rigorosíssimos pelo IPEA para dizer que o desarmamento diminuiu o crime e que não sei quantos por cento de arma aumentava o número de crime e gente dizendo que subir prisão não baixava o número de crime e de repente o negócio baixa, certo? O negócio deu tela azul na cabeça dos progressistas. Tanto deu tela azul que a gente não tem ainda, faz 2 anos que o negócio baixou. Esse ano talvez baixasse de novo, a gente não sabe, porque há aí um desequilíbrio provocado pela pandemia, um desequilíbrio evidente. Não um desequilíbrio porque tem mais gente pobre, tá? Não, é um desequilíbrio porque é um desequilíbrio sobre o próprio funcionamento de mercados que tem a ver com crime, etc. A capacidade dos policiais reprimirem também ficou afetada. Enfim, a sociedade brasileira ficou toda desequilibrada, o mundo inteiro ficou desequilibrado e esses efeitos possivelmente vão se rebater
bater também no aumento dos crimes, certo? Então, mas o fato é que os caras não sabiam como explicar e continuam não sabendo. Não tem um estudo aí de estatístico sério que tente explicar se essa baixa, o que é que ela foi, por que é que ela aconteceu, quais são os fatores que podem explicar isso, certo? Provavelmente não tem, porque uma das... Assim, a gente fala muito sobre viés ideológico na academia e na pesquisa científica, mas muitas vezes não se sabe que o viés ideológico não vem necessariamente de você falsificar o dado. O viés ideológico vem de fazer as perguntas que são convenientes, certo? Então, quando você faz as perguntas que são convenientes, você não tenta ver o outro lado. Por exemplo, o sujeito vai pesquisar sobre desarmamento, né, aumento de armas e aumento de crimes, mas ele não, por exemplo, faz perguntas sobre a quantidade de crimes evitados. É um viés ideológico, certo? Ou seja, às vezes ele pode até ter razão em achar uma correlação, que também não quer dizer nada, certo? A correlação é só a quantidade de vezes que dois eventos andam juntos, basicamente é isso, certo? Não é uma causa e efeito. Então, por exemplo, eu posso encontrar uma correlação entre o aumento do número de sorvetes vendidos e o aumento do calor em determinada cidade. Pode haver uma correlação. Pode haver uma causa e efeito entre as duas coisas, pode haver algum tipo de causa e efeito, certo? Mas eu também posso encontrar talvez uma correlação entre o aumento do crime e o aumento das músicas ruins de pagode, certo? Há uma correlação possível? Talvez haja. Pagode é realmente muito ruim, eu acho realmente uma coisa meio degenerada. Mas estabelecer uma relação mecânica entre elas, como se fosse uma bola de bilhar que bate uma na outra e uma vai na caçapa, é evidentemente uma idiotice, certo? Então, de repente os pescadores brasileiros pararam de perguntar. Conveniência ou não, eles pararam, certo? Agora, claro, a gente pode ver um choque da realidade, mas também a gente pode pensar, não, beleza, mas será que foi mesmo um aumento do encarceramento? Porque quando a gente olha as duas curvas, elas sempre caminharam juntas. Essa primeira curva aqui, com dado do DEPEN, certo? Em azul, você vê o número de presos no Brasil, que lá para os anos 90 estava em 90 mil, chega a mais de 700 mil em 2017, né? Como em 2019, como a gente falou aqui. E o número de homicídios que permanece numa curva constante também, essa é a taxa de homicídio, certo? É importante só fazer umas observações para se entender que eu falo mais em termos de taxa do que em número, por quê? Porque a taxa faz uma proporção entre a população e a quantidade de homicídios. Se a população subir muito e o homicídio subir pouco, é um bom sinal, certo? Se a população não subir e o homicídio subir demais, é um mau sinal. Né? Então, a taxa de homicídios permanece com algumas variações, ela permanece subindo de maneira estável, certo? Os desarmamentistas geralmente vão dizer que é a partir de 2002 aqui que há um crescimento menor, né, sobre os homicídios. Mas eles também não consideram uma coisa que a gente pode mostrar aqui também para vocês. Tem um artigo meu sobre isso no site Proveitos Honestos, publicado aí uns 3 anos atrás, que eu quebro o dado e mostro que se você tirar São Paulo da estatística nacional, porque São Paulo reduziu muito a violência, por diversos fatores que ele pode falar aqui, a violência continua subindo em escalada. É só a gente olhar o Nordeste. Por exemplo, o Nordeste não teve nenhum momento de baixa de violência que não esses realmente dos 2 anos anteriores, certo? Ou seja, no agregado, né, se você tem um estado que tem mais de 40 milhões de pessoas, se nesse estado que vai ter uma concentração muito grande de homicídios, eles fazem algumas coisas que de fato reduziram o homicídio, certo? Que é que vai ter um impacto geral sobre a estatística e quem olha vai pensar, olha, fala sobre desarmamento, não foi, né? Então, o quadro que a gente tem hoje, 2019, número de 2019, 41.635 mortes. A questão que a gente tem que perguntar então é a seguinte: prender resolve ou não? Certo? Eu acho que é uma questão relevante porque é uma questão, digamos, como eu falei aqui, civilizacional. O Pedro tem toda a razão quando fala que em determinados aspectos, nesse ponto específico, a política pública é um paliativo, certo? Ela é um paliativo por quê? Porque você pode imaginar uma sociedade com problemas, uma sociedade com, digamos assim, uma estrutura antinatural, você pode imaginar ela como se fosse uma torneira aberta produzindo delinquência, certo? Só que essa torneira aberta produzindo delinquência, imagina que você tivesse também essa imagem que faz é o Luiz Flávio Sapori, interessante. E imagina que você tivesse também uma cuia para você conter aqueles crimes, certo? E cada buraco naquela cuia fosse um crime que passasse. Então, do ponto de vista de políticas públicas, o máximo que você pode fazer é tentar fechar os gargalos, os buraquinhos, para que o crime não aconteça em determinados aspectos. Mas a torneira vai ficar aberta aqui também,
certo? Ah, mas então não resolve a natureza do problema. Tá, beleza, mas a política nunca vai resolver a natureza do problema nenhum, né? A política em si mesma, ela nunca vai ser fonte para resolver a natureza do problema de nada, certo? Mas ela pode resolver problemas pontuais que dizem respeito a esse fato aqui. A gente tem o Instituto Borborema aqui, eu suponho que vocês gostam de viver numa cidade que seja segura o suficiente para vocês não terem medo de vir ver aula aqui à noite. Porque se vocês tiverem medo de vir ver aula aqui à noite, por mais que alguns de vocês queiram fazer um esforço educacional de autoaprimoramento, talvez vocês fiquem com tanto medo que não saiam de casa, né? Então essa é a situação que realmente a gente gosta do paliativo, né? Mais ou menos como você dizer assim, mas se você não tomar se você não emagrecer, você vai continuar tendo problema respiratório. Então não adianta nada tomar essa bombinha de ar, sei lá, assim, mas eu tô com falta de ar agora, então eu preciso da bombinha de ar, porque senão eu morro, certo? Ou então senão a minha vida, meu cérebro vai funcionar direito, porque eu não vou respirar direito, etc. Então realmente, você precisa disso. É a mesma coisa que o cara até diabético. Você precisa tomar aquele remedinho direitinho, porque senão você vai morrer. Mesmo que aquele remédio não resolva a sua diabetes. Então a gente está falando sobre um remédio pontual, mas é um remédio fundamental para que outros remédios possam ser aplicados. É só a gente pensar, por exemplo, coisa interessantíssima, né? Porque no governo federal, que é outro ponto interessante, em 2017 tem o auge de morte, de 2018 entra um cara de lei e ordem, né? Com discurso de lei e ordem, né? Que era o Bolsonaro, né? Ou seja, a população chegou num nível digamos assim, de achar aquela situação tão insuportável que foi, um dos motivos foi que foi votar no cara, porque o cara representava bandeiras de lei e ordem. Mas uma das coisas excelentes que se tem discussão no governo federal e que perpassa toda a sociedade, aqui a gente fica discutindo sobre modelos educacionais, esse modelo é menor, BNCC, não tem BNCC, Base Nacional Curricular, a escola é doutrinação, não é doutrinação e tal, e que você vai para a escola pública brasileira, na média, o problema que você tem é que é um aluno dando tapa na cara do professor, dando tapa uns nos outros, traficando droga e andando armado em sala de aula. É como se fosse um problema básico de barbárie ali, que se você não tiver uma atenção mínima para resolver aquilo, não interessa BNCC, não interessa. Eu mesmo, particularmente, não acredito na capacidade da escola doutrinar as pessoas. Não, a escola ela não controla mais nada, nem mesmo hoje a própria doutrinação, né? Porque até para você ensinar Paulo Freire, o estudante tem que prestar atenção. Se ele estiver drogado, batendo no outro, e sem a mínima capacidade de ouvir um raciocínio durante 20 minutos, o Paulo Freire ou não só vai ser um detalhe fundamental ali, que só vai trazer mais sofrimento para o estudante e para o professor também, que está achando que é capaz de doutrinar a turma e não é capaz de fazer nada, porque não é capaz nem de alfabetizar o sujeito não consegue ouvir alguém falar durante 20 minutos sem mexer a perninha, sem bater no colega do lado, etc. e tal. Então você vê que é um problema de ordem que eu acho que tem que ser resolvido e discutido de alguma forma, certo? Então, prender resolve ou não, tá? Antes de passar para uma discussão sobre prender resolve ou não, eu só vou tentar ir para um debate conceitual rápido, certo? Para que as pessoas possam entender que pena, prisão, etc., elas são, digamos assim, mecanismos de controle social que têm funções sociais tem níveis diferentes de eficácia, certo? E níveis diferentes de contribuição para produzir ordem, de alguma forma, certo? Ou seja, elas agem de maneira diferente na sociedade. Pensando aqui, gente, que toda aqui a avaliação é como se fosse... eu estou descascando a coisa como se fosse uma cebola, certo? Então é só um gesto analítico de você pensar nas funções da pena. Por quê? Porque ela é tudo isso ao mesmo tempo. Tudo que eu vou falar ao mesmo tempo. A pena e a prisão, ela tem função. É importante dizer pena e prisão porque tem pena que não é a aplicação de prisão, certo? De fato. Então, a pena e a prisão, ela tem uma função retributiva, tem uma função incapacitante, ela tem uma função dissuasória e ela tem algum tipo de função reabilitadora ou ressocializadora ou qualquer palavra detestável que você queira usar para falar sobre esse tema, que de fato deve ser levado em consideração e eu já vou dizer um pouco por quê, certo? Então, explicando cada uma dessas funções muito rapidamente, certo? Função retributiva, o interessante é que nessa ordem que eu falei, é não só a ordem de antiguidade, como a ordem de certeza e eficácia do que está em jogo, certo? Função retributiva. Justiça é dar, em resumo, grosso modo, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, certo? Um dano é causado, seja por fraude, seja por violência, né? A sensação e digamos assim, a razão pede que aquilo seja retribuído de alguma forma, certo? A razão pede que aquele que provocou dano seja também, sofra também um dolo de alguma forma, certo? É algo próprio da natureza humana, é algo próprio de quase todas as civilizações humanas,
humanas é aplicar esse tipo de justiça como uma forma de retribuição, certo? Isso é interessante porque até há discussões sobre isso, e aí não interessa pegar do ponto de vista da biologia evolutiva, tô nem aí para isso. O que interessa é que pegar do ponto de vista de como isso faz parte da própria estrutura da realidade mesma, certo? Então, por exemplo, há pesquisas de primatologistas de espécies de macaco que têm alguma sensação de retribuição, né? Então você pega 2 macacos capuchinhos, tem um livro que se chama The Age of Empathy, a Era da Empatia. Aí o cara pega 2 macacos capuchinhos, e aí o macaco executa uma tarefa e ele ganha um pepino. Um do lado do outro, né, em células separadas, certo? Mas eles estão se vendo. Um executa uma tarefa e ganha um pepino. Executa a tarefa e ele ganha um pepino. Eles percebem isso e começam a fazer a tarefa para ganhar um pepino, fazer a tarefa para ganhar um pepino. E aí, de repente, o cara, sem avisar, ele dá uma uva, que é muito mais gostosa, para um dos macacos pela mesma tarefa. Então, meu amigo, o macaco que não ganhou a uva, ele vira as costas, joga o pepino fora, não quer saber do pepino, entendeu? Não faz mais a tarefa, porque fica revoltado. Então, o que é isso? É um senso primitivo, né, que reflete, na verdade, algo que faz parte da estrutura da realidade, que é justiça, certo? Que não é algo que está na razão humana, na cabeça humana somente, certo? Então, fora isso, a função retributiva tem algumas outras funções. Ela serve para satisfazer a vítima. Então, a vítima precisa se sentir satisfeita, certo? Quando roubam você, você precisa da sensação da satisfação de que aquela pessoa está sofrendo um dano equivalente, proporcional ao dano que ele provocou em você. Certo? Por que você precisa disso? Porque senão você vai querer fazer o quê? Se vingar. Certo? A justiça é um mecanismo humano para a resolução de disputas que serve também para evitar cadeias infinitas de vingança. E é por causa disso que quando você não aplica a pena, né, é a brincadeira, né? A pessoa diz violência gera violência, desde que você não haja de maneira violenta contra o violento, certo? E de maneira justa. Por quê? Porque quando você sofre um dano ou um dolo, a sua maior sensação possível é querer se vingar. É óbvio que todos nós somos cristãos, de que tem o evangelho, que diz para perdoar, etc e tal, mas também é óbvio que aquilo é difícil, né? Todo mundo que já teve que perdoar uma situação sabe como aquilo é difícil, e aí sabe que é por causa disso que existem tribunais e existem penas, porque você não pode impor o perdão. Não, você tem que perdoar, acabou. Não, muito fácil dizer, agora vá sofrer o seu irmão ser morto, sua esposa ser morta, seu filho ser morto, e você realmente dizer que socialmente você tinha que perdoar e acabou-se, certo? Então a pena tem essa função, é a retribuição. A retribuição é um mal cometido. E ela serve para interromper cadeias de vingança. Nas sociedades antigas, pode dar um curso inteiro sobre isso, mas nas sociedades antigas tem um rapaz, o Milton Vasconcelos, que é do Piauí, muito bom. Ele tem uma tese sobre isso, até aplica lá o René Girard, o antropólogo René Girard, para entender isso, mas ele fala, na sociedade antiga, essa pena era uma atribuição do ente privado dada pela comunidade, pelo público. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, alguém cometia um crime contra você, o que é que você tem que fazer? Você tem que arrumar um bando de testemunha para mostrar que aquele cara cometeu o crime, chegava nos juízes, e os juízes diziam, beleza, tá, as testemunhas estão dizendo aqui, acabou, você aplica a pena, pronto. A pena que você pode aplicar é tal coisa, o problema é teu. Se é escravização, se é uma surra, se é morte, dependendo do crime, você que vai aplicar aquilo, certo? A sociedade, a partir primeiro do cristianismo, certo? As digestas de Justiniano, quando ele vai dizer que a pessoa tem que ter um julgamento imparcial, etc., que a pessoa pode se defender, e esse processo se intensifica com a Inquisição, que as pessoas falam como a Inquisição, o horror da Inquisição, mas o fato é que a Inquisição tenta racionalizar o processo do julgamento, né? O inquisidor, ele estava tentando descobrir a verdade, então ele tinha o espaço para julgamento. Tem um livro muito interessante sobre isso, do Carlo Ginzburg, que é O Queijo e os Vermes, que ele conta um processo inquisitorial que se prolonga durante anos, né? O sujeito lá fazendo os argumentos mais absurdos, o inquisidor ia lá e tentava convencer o cara, mostrar que o cara estava errado, até que tem hora que o cara vai aqui, mas quem mesmo não tem que fazer mesmo não, certo? Porque o cara não se convence. Mas o interessante é que esse processo vai se racionalizando até o ponto de que realmente ele procura ver quem é o culpado, provar que o culpado é culpado e punir o culpado para dar satisfação à vítima, para evitar uma cadeia infinita de violência, certo? Então essa função é, digamos assim, fundamental. Ela é automática na hora que você pune o criminoso, e ela tende a uma eficácia automática também se realmente a punição for proporcional, né? Porque não adianta nada se o cara mata o teu irmão e tu dá 3 anos de cadeia para ele, porque todo mundo vai ter a sensação de que aquela punição não é minimamente proporcional ao ato que foi cometido, e quando eu ver o cara 3 anos depois na rua, eu vou querer me vingar, certo? E aí eu vou
tender a instaurar uma cadeia de violência, digamos, potencialmente infinita. A pena tem uma função incapacitante evidente, porque na hora que seja prisão, seja punição por churra, seja o que os islâmicos fazem, cortar a mão, apedrejar, fazer qualquer coisa, ou pena de morte, que era o que a sociedade ocidental praticava até bem pouco tempo atrás, ela é incapacitante porque ele incapacita. Acabou. O sujeito que está morto não precisa nem provar porque ele está incapacitado. Né? Tem uma entrevista antológica do Bolsonaro no Jô Soares, que é antes da eleição, né, vários anos antes da eleição, que o Jô Soares vai dizer: minha pena de morte não resolve nada. O Bolsonaro vai dizer: eu nunca vi nenhum condenado à morte voltar aí, né, e fazer mais crime, tá ok? É verdade. Aquele cara em si, o problema dele em si, eu não sei se o problema é social, a gente pode discutir isso, o problema social pode ser discutido, mas o problema dele em si, ele não vai mais provocar problema, certo? De fato. E de fato era um argumento dado em tom de piada, mas que tinha seu fundo de verdade, certo? Então, a mesma coisa, cadeia, certo? Se eu tenho uma cadeia que realmente controla o sujeito, que realmente isola ele da sociedade, que realmente impede que ele cometa mais crimes, enquanto ele estiver preso, eu estou incapacitando ele. Para isso a pena serve também. E ela tem um nível de certeza. Quando você aplica a punição, ela tem um nível de certeza mínimo. Porque quando ele não está lá dentro da cadeia, mesmo que ele possa fazer determinadas situações de delinquência contra as pessoas, fazer uma fraude de celular, etc e tal, ele não está mais podendo botar a arma na cara de um trabalhador e roubar. Certo? Então, a pena realmente exerce essa função e ela realmente serve para isso. Tanto que tem estudos que provam. Por exemplo, o Steven Levitt, que era o economista que escreveu aquele livro Freakonomics, ele tem um estudo que ele vai pesquisar uma lei que chama Proposition 8, na Califórnia, de 1980, da década de 80, que foi antes das leis dos 3 strikes you are out, né? Essas leis de 3 strikes você está fora, nos Estados Unidos, foram uma série de reformas que foram implementadas nos anos 90, e que era o seguinte: se cometesse uma prisão, cometesse um crime, era punido. Se cometesse dois crimes, seria punido normalmente. 3 crimes, em algumas situações, se pegava uma pena perpétua, certo? Ou então era pena de morte, ou então não tinha direito à progressão, não tinha direito como é que chama? Custódia, certo? Então, ele pesquisou essa lei e ele viu que naquela situação o efeito incapacitador, né, fazendo todas as análises estatísticas, dava uma redução de mais ou menos 20% daquele tipo de crime depois de 5 a 7 anos de aplicação da lei. Ou seja, a pena incapacitante tinha algum nível de certeza, certo? Você tem uma função dissuasória. O que é dissuadir? É você fazer com que outras pessoas que estão pensando em cometer crime não cometam, ou que aquele sujeito que foi punido não cometa mais crime, certo? A pena exerce essa função. Na hora que eu prendo alguém, na hora que eu prendo um marginal, numa favela e prendo um marginal que acabou de matar outra pessoa, outras pessoas que estão pensando em matar ficam lá de butuca de olho, pensando: não vou fazer isso não, porque não é racional, porque esse cara foi preso e eu não quero ser preso também, certo? Da mesma forma, se o sujeito tem pessoas que são presas, né, a gente sempre fala que a cadeia é uma fábrica criminosa e tal, de fato, ela ajuda a piorar muito a situação, cadeias como a brasileira, mas de fato tem muita gente que vai para lá, comete um crime, vai para lá, se arrepende, ou então fica morrendo de medo e não vai fazer mais besteira, certo? Tem estatística que diz: minoria absoluta. Não, nem tanto. Em torno... Índice de reincidência nas cadeias pode variar de 65% a 54%, dependendo da metodologia, não é nada certo não, mas o fato é que pelo menos 20% daquelas pessoas não vão mais cometer crimes quando saem de lá, certo? Ou seja, dissuade ela de alguma forma, tá? Isso é interessante, que existem pesquisas sobre isso. Tem uma pesquisa interessante do Daniel Nagin, né, em que ele mostra, só para dar um dado rápido, que a relação, muito possivelmente, você analisando os dados, mas de novo, nada que é ciência exata, mas isso que a relação é marginal. Não necessariamente é importante você intensificar a pena. Por quê? Porque, digamos assim, imagina a diferença. Se você quer cometer um crime, se você vai estar ligando para não cometer o crime, ou se vai fazer você mudar de ideia, se a pena for 45 anos ou 55 anos. Não vai, porque é perdido por 1, perdido por 1000, entendeu? Só que possivelmente vai fazer você mudar de ideia se você for preso rápido. Se for 35, 40 em vez de 40, mas você for preso rápido, e 35 ininterrupto, aquilo vai te dar mais medo do que simplesmente a pena estar grande, né? Então o Nagin vai dizer: olha, presença de um oficial da lei armado dissuade mais do que a velocidade da punição, que dissuade mais do que a intensidade da pena. Ainda tenho tempo, né? Eu vou falar igual Fidel Castro, indefinidamente, certo? Então, até vocês começarem a dormir. Mas vamos lá. Dissuade mais do que a intensidade da pena. O que não quer dizer que a intensidade da pena não importa. Ela importa sim, mas ela tem que ser associada com outras medidas.
por exemplo, uma das coisas que talvez explique que várias pesquisas nos Estados Unidos mostram que a pena de morte não exerce efeito dissuasório é que existem tantos freios de contrapeso para a pena de morte, ela é uma punição tão de exceção e que demora tanto para ser aplicada, que de fato ela não aterroriza tanta gente assim. Né? Por quê? Porque o sujeito fica lá 20 anos, 10 anos no corredor da morte, 15 anos no corredor da morte, até ser punido, e para uma pessoa, pá, se o cara está 35 anos esperando a punição no corredor da morte, ele está 35 anos esperando, 35 anos, 40 anos preso, nem lembro mais quando ele foi executado, certo? Nem lembro mais do ato. Não é mais, por exemplo, aqui a pena de morte moderna, né? Ela não é a pena de morte da antiguidade, né? Da antiguidade da Idade Média. A pena de morte da antiguidade da Idade Média era um ato público. O sujeito era despedaçado na frente de todo mundo, né? Muitas vezes com muita dor envolvida. Então aquilo de fato, possivelmente, exercia um efeito dissuasório maior sobre as pessoas, porque era um terror. Aquilo era terror. Você ficava lá aterrorizado de sofrer aquele tipo de coisa. Agora o cara que fica lá preso 30, 40 anos para depois ser executado, eu nem lembro mais do crime que ele cometeu quando ele vai ser executado. Eu só vejo a notinha no jornal, certo? Então não exerce um efeito psicológico tão forte. E finalmente tem função reabilitadora, né? Reabilitadora, eu detesto a palavra ressocialização. Detesto, porque ressocialização parece que o sujeito não foi socializado. A própria palavra socialização já não é muito boa. Mas para todos os efeitos, socialização é processo de aprendizado social, certo? Então parece que o sujeito não aprendeu o que era certo, o que era errado. Parece que ele era um índio, que foi criado como um índio, e aí de repente soltaram ele no meio da civilização, e ele começou a matar os caraíbas, e ninguém explicou para ele que era errado. Aí ele tem que ir pra cadeia pra gente explicar para ele que ele tá, meu filho, tá errado e tal, etc. Parece que é isso, mas de fato, assim, o Benê Barbosa tem uma afirmação que a cadeia não é a ciência técnica de gente. Não, de fato a cadeia não é. Ela não vai consertar a cabeça do sujeito, porque, como o Pedro falou aqui, parte de uma decisão individual em última instância, certo? Mas também não é possível que a gente não acredite que determinados incentivos podem contribuir para que você tome decisões corretas na sua vida. Então, por exemplo, só você pensar, se não fosse assim, não fazia a menor diferença você ser bêbado, acordar cedo, rezar todo dia, para você se tornar uma pessoa mais santa ou não, né? Porque se pequenos fatores ou pequenos atos de virtude e pequenos hábitos não servissem para você, digamos assim, incrementar a sua alma, certo? E que eles podem ser sim impostos de alguma forma, e que pode, por ser impostos, se eles forem feitos da maneira correta, associando os incentivos positivos e negativos, eles podem ter alguma influência, então nada disso que a gente faz faria muito sentido, certo? É óbvio que isso não faz da cadeia uma fábrica que possa funcionar como uma ciência exata de reduzir a delinquência em si mesmo, mas determinadas prisões podem ser ambientes mais propensos ao sujeito ser levado ao arrependimento, ser levado a ter hábitos mais positivos, ser levado a desenvolver virtudes do que outras, né? É só pensar na diferença que é você morar do lado de um bordel ou não, certo? Então, da mesma forma, se você estiver preso num lugar que tenha trabalho obrigatório, trabalho que dá um sentido de carreira para você, que você aprende de fato um ofício, um lugar que você tenha que dormir cedo, acordar cedo, um lugar que você tenha segurança, não vai ser a mesma coisa que você ser preso do lado de um bocado de vagabundo, criminoso de facção, em que você está o tempo todo com medo de morrer, e que as pessoas estão usando droga livremente, comercializando droga livremente, e que é um ambiente social e que é bom e que é recompensado você comercializar droga, vender droga, etc e tal, não é a mesma coisa. Então, a prisão tem essa função. Se ele for pensar, para não me prolongar muito nesse debate conceitual, é que é interessante o seguinte, é que a eficácia dessas funções vão de trás para frente, da antiguidade delas, certo? Então, a retributiva, ela é extremamente eficaz para aquilo que ela se propõe, usualmente. A incapacitante também, a dissuasória um pouco menos, a reabilitadora a gente que tem no máximo são cases, certo? Cases é o seguinte, tem prisão e determinados tipos de crime que para determinados tipos de criminosos, que determinados tipos de ambiente prisional favorece uma menor residência ou não. Mas são cases isolados, não há regras bem estabelecidas sobre isso, certo? Então,
função retributiva é absolutamente certa, ainda que nem sempre igualmente eficaz, dependendo do tipo de retribuição. Incapacitante dissuasória produzem resultados, mas elas também implicam custos, e é importante pensar nisso aqui, porque quando a gente pensa em termos de solução política, as pessoas pensam, prisão para tudo também, né? Prisão para tudo pode não ser inteligente, porque você vai ter que pagar aquele vagabundo, certo? Você tem que pagar para ele ficar preso. Mas bota ele para trabalhar, mas mesmo botando ele para trabalhar, a prisão ainda assim é uma instituição cara, que nem sempre ele consegue pagar aquilo. Por quê? Porque ele não sabe fazer nada. Se fosse muito fácil o cara gerar valor assim, né? Forçado e tal, tá resolvido. Mas quando o cara é um delinquente que não aprendeu a fazer nada, não sabe fazer nada, você bota ele na cadeia, o máximo que ele vai conseguir fazer é um artesanato que não paga o custo dele lá, é um trabalho que em si mesmo ele tem uma virtude para você trabalhar, mas ele não serve como uma agência econômica de fato, certo? Então a gente precisa pensar nisso. Finalmente a gente tem que entender o seguinte, certo, gente? Para partir para o debate real. Assim como no debate sobre funções aqui, e apesar da gente ver tendências, o debate sobre ciência social, ele nunca é exato. Sobre política pública é menos exato ainda. Os cientistas sociais, os meus colegas cientistas sociais da academia, eles quando estão entre a gente, no ambiente acadêmico, é muito bonito fazer afirmações solenes como a ciência social não é exata, e fazem uma crítica do positivismo científico, e que não, a sociologia tem os seus limites, etc. Mas quando eles vão para a esfera pública, ele finge que não é assim, né? Então não adianta nada aprender, não adianta nada. Pobreza causa crime, arma causa crime. O cara faz uma afirmação solene com a certeza pior do que a certeza dos embaixadores do Covid ali, na hora de falar sobre a pandemia, certo? Então, de fato, não é assim. De fato, a gente pode ver tendências, a gente pode ver, digamos assim, algumas... A criminologia, o acúmulo de conhecimento produzido pela criminologia, principalmente no mundo anglo-saxão, ajudou a gente a entender algumas coisas, algumas tendências sobre crime. Mas não são leis, elas não têm caráter de lei, muito menos para intervenção, certo? Quando, por exemplo, uma tendência de crime que se repete constantemente, tendência à concentração. Pouca gente faz muito barulho, certo? Ditado popular que realmente tem uma correspondência na realidade. Diversos estudos que viram sobre isso, por exemplo, países escandinavos fizeram um levantamento em prisões e que perceberam que 1% dos delinquentes daquela prisão tinham cometido 63% do total dos delitos dos presos daquela prisão. Tem levantamentos em comunidades que descobrem que 5% dos indivíduos naquela comunidade cometeram 50% dos crimes. Que remete exatamente àquela realidade do criminoso quanto mais, o superpredador, o cara que comete muito crime mesmo durante a vida, uma parcela deles que vão ser evidentemente psicopatas, certo? Então assim, já se sabe que o crime tem padrões de concentração, que se repetem, e isso serve para a gente entender o problema um pouquinho, certo? Agora, em termos de política pública é um pouco diferente, porque o termo de política pública é o seguinte: política pública é case. Quem aqui vem do ponto de vista da administração, lida com o mundo empresarial, sabe que o mundo empresarial e da administração é um pouco de economia, muito de case, muito de aplicação prática, né? Porque case é o quê? É você ver o que deu certo naquele comércio do outro, naquele mercado do outro, ver as analogias que tem com o seu, comparar e tentar executar do ponto de vista prático algo aproximado com aquilo. Mas não tem nenhuma lei envolvida que seja certa e absoluta para que aquela coisa dê certo. Algumas tendências são óbvias, lei da oferta e demanda. Algumas tendências na economia são absolutamente certas, outras não. Não há um jeito único de gerenciar uma empresa, um estilo único de liderar pessoas, de influenciar pessoas e obter determinados resultados econômicos. Só a mesma coisa para a política pública, certo? Então o que é interessante? É estudar os cases. Estudar os cases, pensar do ponto de vista de a que verdades eles se referem, e aí aquele debate conceitual serve para a gente, e o que é que eles podem ensinar sobre a nossa situação, se eles podem ser adaptados, certo? E é por causa disso que eu trouxe aqui um case que é muito interessante, porque ele é muito atrativo para o pensamento conservador, só que ele costuma ser defendido do ponto de vista errado, ele costuma ser defendido do ponto de vista do show business envolvido dele, que é o caso da tolerância zero em Nova York, certo? O caso da tolerância zero, para quem nunca ouviu falar, mas foi uma política implementada pelo republicano Rudolph Giuliani, certo? Que sobre a liderança lá, ele nomeou o Chief Breton, né? Que era um chefe de polícia super competente, que levou reformas sérias para a polícia de Nova York, e ele foi responsável por redução de crimes na ordem dos 80% de homicídios, de 1990 para os anos 2019. Você pegar 1990 até 2009, tem redução de 82% de homicídio, por exemplo.
e redução de diversos outros tipos de crime. Os Estados Unidos passam por um processo de redução nesse período, uma parte devido a mudanças populacionais, a população vai ficando mais velha, etc., menos jovem comete mais besteira, tende a cometer mais besteira mesmo, pelo menos na sociedade moderna. E aí o que acontece é que, só que Nova York reduz demais. E reduz demais sem grandes mudanças educacionais, reduz demais sem grandes mudanças econômicas, sem crescimento do emprego, sem redução substantiva da desigualdade, certo? Mas teve obras de revitalização, teve em Manhattan, não no Bronx, não no Queens, não no Brooklyn, entendeu? Então a cidade reduziu muito o crime e de fato se deveu à ação do Rudolph Giuliani e do Chief Breton, certo? Então agora, quando a gente fala sobre isso aqui no Brasil, aí a primeira coisa que vem em mente para quem está minimamente informado sobre esse assunto é a famosa teoria das janelas quebradas, né? A tolerância zero e a teoria de janelas quebradas. Então, essas duas coisas seriam orientar a política de Nova York. A teoria de janelas quebradas foi criada por um cientista político, chama James K. Wilson, né? E o George Kelly, que ele basicamente tentava explicar a criminalidade como uma espécie de modelo de cascata, em que pequenas delinquências vão favorecer o surgimento de grandes delinquências. Então, um exemplo clássico, aquele cracudo da tua rua, aquele craqueiro, não sei como aqui se chama em Campina Grande, mas o fumador de crack que vai fumar crack na esquina. E ele tá fumando crack e ninguém faz nada porque ele tá fumando crack. Aí daqui a pouco junta com 2 fumadores de crack. E daqui a pouco começam a acontecer pequenos furtos na vizinhança. Daqui a pouco tem 5 fumadores de crack e um traficante no meio ali dentro. Daqui a pouco tem um terreno vazio, abandonado, eles entram no terreno, fazem a boca de fumo, acontece o estupro, a casa começa a ser invadida, aí como as casas estão sendo invadidas, os muros sobem, botam cerca elétrica, como os muros sobem, botam cerca elétrica, ninguém mais está olhando na rua, a rua fica deserta, começa a ter mais assalto, mais cracudo, e daqui a pouco tem uma cracolândia vai estarada, certo? E a comunidade toda degenera por causa de uma pequena delinquência. É uma teoria correta em muitos aspectos, certo? E aí, por que essa teoria é correta, se diz que a política do zero tolerance, né, da tolerância zero, e se fala que é o seguinte, não, a tolerância zero é repressão incondicional a todo e qualquer delito. Não só a verdade estabelecida, não. A polícia reprimir todo e qualquer delito. Já que o pequeno delito importa, a polícia tem que reprimir todo e qualquer delito para dar certo, né? Só que o problema é o seguinte, isso não é possível, isso é humanamente impossível. Vocês terem uma ideia, o número de roubos em Nova York, quando o programa foi implementado, em 1990, foram 100 mil roubos na cidade. Tinha, na época, 30 mil policiais em Nova York, contando o pessoal administrativo, o pessoal que estava no trânsito, policial mais velho, policial menos velho, detetive, etc e tal. Então, isso é roubo. Se a gente colocar pichação, pequenos outros atos de vandalismo e tal, vai dar um número de 500 mil, 600 mil, 700 mil, certo? E que é impossível qualquer policial reprimir isso. A brincadeira que eu digo quando as pessoas fazem essa defesa de tolerância zero, geralmente sem ler sobre o tema, tem um filme muito ruim, eu não recomendo o filme não, mas tem uma cena engraçada de filme ruim, eu tenho uma certa perversão por ver filmes ruins de vez em quando, mas que é o Juiz Dredd, né? Aquele clássico com o Sylvester Stallone, e tem uma refilmagem que é pior do que o clássico com o Stallone. E na refilmagem do Dredd tem uma cena, né, que o Juiz Dredd é uma cidade, um futuro distópico, em que o cara é juiz, ele é executor e ele é investigador também, né? E ele é policial de patrulha, né? A função do cara. E aí o Dredd, que é o juiz mais durão lá, mais produtivo, ele recebe lá uma novata e ele, não queria de jeito nenhum e vai ter que treinar a novata. Aí ele sai lá explicando pra novata o que tá acontecendo, ele chegando na moto, aí vai dar os dados da cidade, né, da Raccoon City. Aí 17 crimes, uma coisa, 17 crimes graves por minuto. Aí dá um total de não sei quantos mil crimes por dia. Aí vários, um total transcendente de crimes. Ele disse, a gente consegue resolver no máximo 6%. Aí ela faz, quais 6%? Aí ele olha pra ela e faz, your show, Hulk. Ou seja, você que decide, parceira, né? Você que decide, novata. Aí a mulher abre o computador assim, faz sortear. Aí cai um crime, pronto, vamos lá. Tem um triplo homicídio num conjunto residencial. Aí ele chega no conjunto, mata metade dos bandidos de todo lugar e tal. Mas essa parte não interessa. O que interessa é que
é como se fosse uma luta contra um apocalipse que você está destinado a perder, certo? Porque você quer reprimir tudo que aparece pela frente, aplica no computadorzinho. Pode ser que surja um caso como surge lá de um bocado de psicopata, de um grupo que realmente respondia por muita delinquência. Pode ser que só surgisse um caso menor de um cara de um ladrãozinho que roubou alguém. Que não é que ele não tem que ser reprimido, mas se a gente for pensar em termos de recursos escassos, o que é a economia? Né? A economia é uma ciência amiga da política pública. Recursos escassos é você aplicar para aquilo que importa. Né? Economia é gestão de recursos escassos. Política pública também. Então, se você tem 30 mil policiais, você tem que saber onde é que você vai botar os 30 mil policiais para trabalhar. O que é que você vai botar eles para fazer? Que tipo de crime você vai botar eles para resolver? Como é que você vai botar eles para resolver os crimes que, quando você resolve aquele tipo de crime, ele tem impacto sobre o outro? Por exemplo, se você só se preocupar com o aviãozinho que está vendendo droga, que é um problema, o tráfico de droga é um problema, mas se você só se preocupar com o aviãozinho e não for atrás da estrutura do tráfico de droga, não for atrás da organização do tráfico de drogas, você não está nem reprimindo de fato aquela instituição, aquela organização que está formada e que está oferecendo um incentivo econômico, generando ambiente, tudo que a gente já falou aqui, certo? E nem está de fato, digamos, arranhando a natureza do problema. E você está simplesmente esgotando o seu pessoal, de fato enxugando gelo, certo? Então, qual é a brincadeira aqui? Há uma forma melhor de prender. E aí, é interessante você ver o caso de Nova York, por quê? Porque quando a gente começa a estudar casos assim, a gente pode começar a tentar discutir o Estado brasileiro de um ponto de vista mais maduro, que é uma das coisas que está faltando para a gente em termos de política enquanto conservadores, certo? A gente tem uma discussão muito bem amadurecida da cultura, que ainda precisa melhorar muito, mas está muito bem amadurecida, da filosofia. A gente tem uma discussão muito madura da economia no Brasil, mas enquanto conservadores a gente tem uma discussão precaríssima sobre política pública, sobre Estado, sobre o que é que funciona, o que é que não funciona. A gente parece macaco discutindo, a verdade é essa. Né? Então, o conservadorismo brasileiro, quando é política pública, quando é política mesmo em si, ele parece o Charlinho do Hermes e Renato. Não sei se vocês lembram desse quadro clássico do Charlinho, que o Hermes e Renato é um programa de humor trash. Tá vendo o meu gosto degenerado de novo, mas é um programa de humor trash da televisão brasileira, foi muito sucesso nos anos 2000, em que aparece o Charlinho, que ele ficou zoando lá num menino que andava 22 horas por dia, 700 km para ir para a escola, e o pobre do Charlinho não sabia falar nada, ele só sabia dizer que gostava de estudar, ele gosta de estudar, ele gosta de estudar. Aí o cara pergunta: você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta de batata? Eu gosto de batata. Você gosta de estudar? Eu gosto de batata. Eu gosto de batata e gosto de estudar. O Charlinho era assim. Então a direita brasileira, quando vai para discutir política pública, é assim: o cara quer ser prefeito, o que é que você vai fazer em educação? Eu quero combater a ideologia de gênero. Sim, mas você vai fazer isso como? Eu quero combater a ideologia de gênero. Mas como é que você vai fazer isso? Eu quero combater a ideologia de gênero e combater o Paulo Freire. Mas como é que você vai fazer isso na prática? Eu quero combater a ideologia de gênero, combater o Paulo Freire e combater os maconheiros. Do que você está falando de fato, né? Do que você está falando? Qual é o exemplo que você tem? Qual é a lei que você vai passar? Qual a força que você vai ter de fato? O que é que você vai fazer? Que tipo de indicador você vai tentar tratar? Aí quando a gente fala disso, a pessoa diz: um tecnocrata positivista. Não, meu Deus do céu. Se você não for minimamente técnico para gerir uma empresa ou para gerir suas contas, você vai falir. Você vai falir. Você tem que saber que não pode gastar mais do que entrou, certo? Se você não souber esses princípios básicos de economia, de gestão e tal, você não vai ter um negócio, não vai falir, não vai administrar uma cidade, não vai fazer nada, certo? Então a direita brasileira ainda está nesse estágio, é desse estágio que a gente tem que tirar ela. Não sou eu que vou tirar ela, não. Eu posso provocar o assunto para que a pessoa possa pensar: olha, é legal estudar isso, é legal pensar a respeito disso, é legal ver exemplos, comparar e talvez tentar adaptar para determinadas situações, certo? Então, qual foi, de fato, né, quando a gente vai falar sobre a política pública de Nova York, ela foi antecedida por algumas ações. O debate sobre a restauração da ordem em Nova York veio desde os anos 70. Porque nos anos 70 e 80, Nova York se torna um case internacional do fracasso da cidade. Vocês já viram aquele filme Coringa? Muita gente discutiu aquele filme Coringa novo, né? Aquela representação de Gotham era a cara de Nova York nos anos 70. Então, o metrô era repasto de gangue, o metrô era todo pichado, era repasto de gangue. Né? Então, o metrô, as pessoas tinham medo de usar o metrô, as pessoas pararam de usar o metrô porque tinha medo de ser atacado dentro do metrô, de ser assassinado, de ser estuprado, etc. A cidade tinha tráfico de drogas a céu aberto na Times Square, que hoje é um lugar, né, chique no mundo todo, né? Todo mundo quer ir para lá. Pois não, lá era um ponto de prostituição, tráfico de droga, crack, cocaína, morte todo dia, certo? Então, de fato, a cidade era um pandemônio e, de fato, já havia uma iniciativa da sociedade civil para tentar reverter isso. Então, teve iniciativas que, principalmente porque nos Estados Unidos, o poder privado, a sociedade civil,
ela é mais saudável do que outros lugares, ela se adianta economicamente a resolver problemas. Então eles já tinham tentado fazer projetos de restauração de blocos, né, de alguns bairros, já tinham tentado, o Chief Breton tinha sido contratado para implementar um modelo de segurança no metrô da cidade, certo? Mas com algum nível de sucesso e tal, mas só foi quando o Rudolph Giuliani chegou, botou o cara lá em cima como chefe de polícia que eles vão implementar algumas coisas aqui e deram certo. O que é que eles implementaram? Isso aqui é interessante. Olha, gente, isso aqui é 1990 a 2019, a quantidade de redução por crimes. 82% de redução de homicídio, 77% de redução de estupro, 84% de redução de roubo à mão armada, 67% de redução de agressão, certo? Redução de carro, 94% de redução. Isso é fantástico. Às vezes, é um paliativo. Pô, é um senhor paliativo, né? Em termos da qualidade de vida das pessoas, isso realmente tem impactos reais sobre a vida das comunidades. Então fica bem mais fácil você abrir uma escola católica e conservadora num lugar que tem uma redução de 84% de crime do que num lugar que na frente da sua escola católica e conservadora tem uma boca de fumo e do outro lado tem uma casa de tolerância, digamos assim, certo? De fato, se a polícia agir direito, se conseguir esse tipo de paliativo, ele tem realmente importância pra gente. Agora, é que interessante, só para vocês verem como é legal você debater o assunto com um pouco mais de profundidade, certo? Nova York prendeu, mas não prendeu mais do que qualquer outro lugar. Veja que interessante. A taxa de encarceramento da cidade, esse primeiro gráfico aqui, ela sobe durante muito tempo, 15% por ano. Só que durante o mesmo período, a taxa americana, que é esse gráfico aqui pontilhado, subia 41% no ano. Teve um período, a partir dos anos 2000, que a criminalidade já tinha baixado tanto, que naturalmente a Nova York teve uma descida, a dos Estados Unidos continuou subindo e a de Nova York continuou descendo o crime. O que é que isso diz pra gente? Que prender é importante, mas prender talvez melhor e de uma maneira diferenciada tenha mais impacto. Certo? Se conhecer a situação de fato e conhecer os meios à disposição, tenha mais impacto. Então, outra coisa interessante, para desmobilizar um pouquinho a ideia do tolerância zero, né? Quando você pega o dado, você desmobiliza. Esse primeiro gráfico aqui, gente, ele é um gráfico que compara a quantidade de overdose, de taxas de overdose na cidade, principalmente heroína e cocaína, e lá embaixo, aquela curva pontilhada, é a redução de homicídios relacionados ao tráfico. O que é que se descobre quando você olha o dado? Que possivelmente o uso da droga naquela cidade, ele se mantém relativamente constante. Ele nem aumenta muito, nem diminui muito. Mas o número de homicídios relacionados ao tráfico diminui. O que já a gente começa a ficar intrigado, né? Porque a gente geralmente associa o fato de simplesmente ter tráfico com o fato de simplesmente subir homicídio. Certo? Então o que é que os caras fizeram? Vou acumulando perguntas aqui. Outra coisa interessante. Os caras falam que tolerância zero, reprimir todo e qualquer crime. Aí você vai olhar para os crimes, né? Prostituição, essa linha pontilhada. Prisões por prostituição, mesma coisa, né? Permanece estável. E prostituição é um crime que a gente associa com a degeneração de uma comunidade, né? Visível, né? Ela é um crime ruim? Ela é um crime ruim. Ela é um problema social? Ela é um problema social. Ela deve ser combatida? Ela deve ser combatida. Agora, por que os caras que estavam tão preocupados com tolerância zero não estavam se preocupando com isso? Certo? Mesma forma, jogo, né? Gambling. Sobe muito durante o tempo, daqui a pouco a polícia faz. Não importa não. Agora veja que interessante. Então a polícia não cuidou de nenhuma pequena ofensa? Não, ela cuidou. Ó a ofensa que ela cuidou. Sabe o que é isso aqui? Prisão por porte de maconha. Pegaram pesado com os maconheiros. Primeira coisa que eles fizeram. Aí você pensa, mas por que pegaram pesado com os maconheiros? Coisa estranha, né? Só porque o cara tá com maconha, você pega pesado? Então, a raiz está no maconheiro? Não, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho. Mas você pode ver aqui, né? Vai aqui em 93, vai subindo, pronto. Você chega num pico em 2001, depois tem uma estabilidade, mas sempre está subindo, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Algumas ofensas menores a polícia focou, outras ofensas menores a polícia não focou. E essa pergunta, a gente só entende que isso acontece se a gente descobrir o que é que eles fizeram. Outro indício interessante, olha só. Isso aqui é gráfico de quantidade de homicídios versus esclarecimento de homicídios. O esclarecimento de homicídios chega a 85% em Nova York. Os caras começam a esclarecer mais homicídios de fato. Esclarecer homicídio é descobrir quem cometeu e prender o cara, pronto. Né? Então você vê que em 1990 tinha 2.245 assassinatos, em 2009 teve 471, em 1990 foram 62% de esclarecimento e em 2009 65%, ou seja, começou a baixar depois de um tempo. Mas aqui o pico, nos anos 90, chegou a 85%. Né? Alguns anos chegou a 84, 85, 84, 85.
Esses dados têm todos a ver uma coisa com a outra, eu vou explicar por quê, certo? Coração da repressão qualificada na Polícia de Nova York chama CompStat. CompStat era um sistema, ou a base do sistema de referenciamento e gestão de polícia, em que ele pegava alguns conhecimentos que a gente tem sobre crime, por exemplo, padrões de concentração, criminosos contumazes, etc., e dava dado para a polícia agir. Basicamente, todos os chefes de polícia da cidade se reuniam num conselho gestor, que era toda semana a reunião, e toda semana eram discutidas metas para cada localidade, padrão de distribuição espacial de crime, que era atualizado em tempo real, com a polícia na ponta, e resolução de problemas específicos. O que é que isso tem a ver com a maconha? Veja só que coisa interessante, quando o sujeito pode fazer uma política pública inteligente. Vocês lembram quando eu falei lá atrás, que tem uma verdade estabelecida na criminologia, que é o fato de que pouca gente faz muito barulho? De que o cara que mata 5, vai matar 10, vai matar 15, vai matar 20 se ele não for preso, não é verdade? Qual é o grande problema disso? Alguns colegas meus na academia que são progressistas diziam assim, olha, essa é a prova que a gente só deveria prender o delinquente superpredador. Mas como é que você descobre esse cara? Depois que ele tiver matado 10, 15, não adianta muita coisa, né? Quer dizer, adianta ele não matar 30, mas o prejuízo já foi causado. Qual foi a sacada da Polícia de Nova York? O cara que é um criminoso, quanto mais, porque eles fazem tudo também, eles não são especializados. A ideia de que o crime é especializado é exceção, certo? Então o cara que mata a gente, ele rouba, ele trafica, ele faz o que tiver à disposição. Ele faz muito mal, faz o que tiver à disposição, o que for mais atrativo para satisfazer o impulso dele ou as necessidades econômicas dele de ocasião, de consumo, certo? Então o que é que a polícia descobriu? Que esse cara tem o mesmo hábito do cara que só fuma maconha. Esse cara anda com maconha no bolso, esse cara anda num carro ou numa bicicleta ilegal, ou numa bicicleta comprada na feira de troca, ou ele anda num carro rebaixado, com som alto, escutando rap e vidro fumê pesado. Como é que eu vou descobrir o autor do crime? Não é só CSI, sabe? As pessoas pensam que polícia, o trabalho de polícia é aquele negócio científico, CSI dos Estados Unidos. Não. Boa parte dos crimes é simplesmente descobertos porque na cena do crime se tirou uma impressão digital, se pegou alguma evidência e você descobre algum suspeito. Qual é a melhor maneira de você descobrir o suspeito e fazer alguém dar uma impressão digital? Você prender ele por qualquer outro motivo, né? Então você começa a prender os caras que estão usuários de maconha, você vai prender gente que só era usuário, que não vai fazer besteira, que não vai fazer outras besteiras e tal, ele vai passar, sei lá, um tempo na cadeia, depois vai sair, no caso dos Estados Unidos, mas todos eles vão botar o dedão lá da impressão digital. Quando ele bota o dedão na impressão digital, você já tem uma evidência para você comparar com outros crimes, e se você não, aí você afasta o cara não só pela besteirinha que ele fez na maconha, como pela besteirona que ele fez em outros crimes também, que você pegou a evidência. Ou seja, você usou um motivo menor, focado, né, para poder resolver um problema maior e específico. Isso é muito interessante. Por isso que você vai ver que a apreensão de maconha vai subindo e a resolução de crimes também. Teve investimento em polícia científica? Teve. Ficou durante muito tempo uma das melhores polícias do mundo. Mas até você vê, né, que depois cai. Por que depois cai? Porque a quantidade de criminosos contumazes na sociedade vai diminuindo e o que vai ficando é aquele crime besta. Eu digo crime besta por quê? Porque tem um tipo de delinquência que é feito por um jovem que ele quase que naturalmente vai abandonar a delinquência. Tem mesmo, gente. Bruno, como é que é isso? Só quantas pessoas vocês não conhecem que quando eram jovens não faziam um bocado de besteira e depois pararam de fazer? Isso é quase um padrão, certo? Jovem tende a fazer um pouco mais de besteira e depois de um pouco mais de tempo, se ele não for psicopata, se ele não for um delinquente quanto mais e tal, ele tende a abandonar aquela situação, certo? O que é que você tem que focar? Tem que focar no pior, mas para focar no pior você tem que pegar o pequeno também, nesse caso. E o que é que eles faziam? Outra coisa que eles faziam, miravam os bairros problemáticos. Quando é que é o bairro problemático? É o bairro que tem maior concentração de crime. Então, maior concentração de crime significa o seguinte: bota a polícia lá todo dia para fazer revista, prender maconheiro, prender gente que está com carro com som alto, com vidro fumê, fazer a operação para ver se tem documentação de bicicleta. Documentação de bicicleta eles descobriram em 1996, eles descobriram que tinha uma lei antiga na cidade que pedia documentação de bicicleta. Essa lei, se fosse aplicada generalizadamente, não daria em nada, né? Ia gerar só a pressão de bicicleta num bocado de gente. Mas eles pegaram essa lei e usaram para quê? Porque era um motivo para você parar o cara na bicicleta e ver se o cara tinha alguma outra coisa. E aí você descobriu que o cara tinha uma arma. Aí tem uma arma, tua arma não está registrada, tu vai ter que ser preso. Pronto. Mas prendeu ele por causa da arma? Não,
prender um delinquente por causa da arma, porque o cara que era cidadão do bem não estaria numa bicicleta sem registro com a arma sem registro, entendeu? E se ele tivesse, caía na estatística do azar, certo? Porque o resto era realmente delinquente. Então você focou em áreas. Outra coisa que fizeram também por causa do Compstat, maior consideração no homicídios era nos locais que tinham droga, óbvio. Mas não era nos locais que tinham droga só por causa do uso da droga, a gente já viu isso aqui, só por causa do uso da droga. É por causa do mercado da droga, por causa da forma como o mercado se organiza. É só vocês pegarem um exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, que é o padrão mesmo dos locais do mundo, tem tráfico de LSD, né? LSD, ácido, substâncias lisérgicos, né? Que é o tráfico de jovenzinho, burguesinho de classe média, que vai para rave, né? Vai para boate. Esse tráfico provoca problemas psíquicos, sociais, etc., emocionais, evidentes, né? Mas ele provoca um pouco menos de conflito, bastante menos de conflito armado. Por quê? Porque é um tráfico de rede fechada, delivery, entendeu? Então, o que é um delivery? O delivery é um cara que tem uma rede. Eu tenho minha rede de clientes. Se eu mato o cara que está fazendo delivery, eu não ganho a rede de cliente dele. Se o cliente dele se assusta, eu vou embora. Agora, não é a mesma coisa do que se eu abro uma praça para venda de cocaína em praça pública e começo a vender a cocaína e o meu lucro da cocaína está ligado naquele lugar que eu estou vendendo e o traficante do lado vai pensar, pô, eu quero aquela boca para mim. E eu vou lá e entro em conflito. Então, o que é que eles fizeram também em Nova York? Batida policial todo dia em Boca de Fogo, mas todo dia mesmo, entendeu? Ah, mas aqui em Campina Grande faz isso. Não faz todo dia, não. Não faz todo dia. Se fizer, por que é que o Dória, o competente do Dória, não consegue acabar com a Cracolândia? Entre outros motivos. Porque não faz todo dia. Simplesmente é isso. Porque não tem consistência. Porque ele faz uma batida, aí os cracudos vão embora, aí se aglomera de novo. Aí ele faz outra batida, eles vão embora. Aí, como nada no Brasil tem consistência, você não consegue fazer nada durante 6 meses. Nada. Isolamento, nada. Você no Brasil não consegue fazer nada durante 6 meses. Certo? Nada com constância, né? O médio do brasileiro não consegue. O brasileiro é quase um macaco para isso, né? Não consegue fazer. A civilização brasileira, ela está sendo derrotada por ela mesma, certo? Em muitos aspectos. Então o que acontece? O sujeito não consegue ter a consistência de reprimir uma Cracolândia numa área durante 1 ano. Durante 1 ano e meio, durante 2 anos. Todos os dias, até que realmente os cracudos vão embora, até que os traficantes tenham medo de fazer aquilo e eles façam o quê? Ah, mas os cracudos continuam lá, continuam. Possivelmente vão continuar. E o traficante também vai ser preso vários, mas sempre vai ter oportunidade, mas o que é que vai acontecer? Aquele mercado vai se reorganizar. Foi o que os caras fizeram em Nova York. Reprimir a boca de fumo todo dia, nas áreas pontos quentes. O que é que o tráfico fez? Dentro de casa. Pronto. Continuou vendendo, continuou sendo um problema social, continuou. Mas ele virou um problema social que, apesar de ele continuar tendo que ser reprimido, por si mesmo, por causa do problema que ele provoca para desestabilizar famílias, etc. e tal, ele não provoca mais uma guerra urbana e não provoca também mais uma perda de controle da autoridade sobre aquele território. São duas coisas importantíssimas, né, gente? Importantíssimas. Porque quando a autoridade não controla o território, o sujeito, o pai de família, está levando seu filho pequeno e leva uma tapa na cara do traficante, na frente de todo mundo e fica desmoralizado, e aquilo tem impacto psíquico real sobre a criança e sobre o processo educacional que a criança recebe também. É totalmente diferente do que um traficantezinho que está entregando droga, um bandidinho que está entregando droga na casa dos outros, que tem que ser reprimido, tem que para parar de dar crack para os outros, certo? Mas que ele não está numa feira aberta dizendo essa área é minha, esse bairro é meu. É simplesmente focar no que é mais importante, como diria, eu acho que é São Tomás de Aquino, nas primeiras coisas primeiro, certo? Então você primeiro tem que recuperar a autoridade do Estado e da sociedade sobre os territórios, você primeiro tem que mostrar para o crime que determinado tipo de violência você não vai poder cometer, e acabou-se, certo? Para que depois você possa cuidar das outras coisas, certo? Ah, mas essa lição de Nova York aí, para terminar, ela não pode ser implementada aqui, ela já foi em alguns lugares do Brasil, com níveis diferentes. Reforma da segurança pública em São Paulo. Ah, mas São Paulo tem PCC. PCC é uma parte do problema. É provocado por inclusive uma parte dessa situação também. Sabe como é que começa a reforma da segurança pública em São Paulo com Mário Covas? Primeira vez que Mário Covas ganha, ele manda um grupo de policiais para Nova York para estudar a situação em Nova York. Um governador tucano que manda um grupo de policiais, os caras estudam a situação e implementam algumas coisas com diferenças fundamentais, instituições, que tem PM, tem policial civil e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, a quantidade de resolução de homicídio em São Paulo cresce 1.300% no decorrer de vários anos.
Certo? A polícia militar de São Paulo começa a pegar mais pesado de maneira mais racional, de maneira mais inteligente. Vai dar no PCC, depois eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque você não cuidou da cadeia, né? A prisão foi subindo de gente, e aí lá dentro eles se reorganizaram e você não cuidou do chão penitenciário. Mas o fato é que reduziu a criminalidade. São Paulo é, de fato, se andar fora as áreas de Cracolândia e tal, mas eu moro em São Paulo, moro no Ipiranga. Se andar no Ipiranga e São Paulo é mais seguro, a sensação de segurança é maior do que andar em qualquer bairro de qualquer grande capital brasileira, certo? E não é a área mais bem policiada da cidade, não é os Jardins. Outro lugar que teve uma imitação da política de Nova York, o Pacto pela Vida em Pernambuco, você já deve ter ouvido falar, que durante o tempo teve redução. E foi exatamente isso também, quando o Raton entrou lá, que foi assessor do Eduardo Campos, ele organizou uma visita para o pessoal e para os Estados Unidos para aprender o modelo lá. Aí implementaram uma coisa parecida, que era o comitê gestor do pacto, com meta de apreensão de pequenos de droga, apreensão de droga, aí pegava o cara que era o aviãozinho, o pequeno usuário, aí depois o Raton vai sair mais para a esquerda e vai dizer, não, mas é injusto prender o pequeno traficante, mas o pequeno traficante vira um grande delinquente, entendeu? E quando você prender o cara pelo pequeno tráfico naquela situação específica e focada, aquele cara vai ficar não sei quantos anos lá na cadeia por causa daquilo e depois vai se afastar. Então, claro que todos esses exemplos devem ser lançados, a gente poderia fazer um debate só sobre isso. No curso que eu dei aqui para o Roraima, eu explico um pouquinho sobre mercado ilegal, sobre gangue, etc. E tal. Então, tem todo o processo de formação na criminalidade. Mas eu acho que isso aí era um pouquinho para a gente ver e para a gente, digamos assim, começar a fomentar isso, certo? Quem gosta de discutir política, quem gosta de discutir Estado, tem que começar a discutir política pública, tem que começar a conhecer modelos comparados, tem que começar a ver o que é que dá certo, o que é que não dá, o que é que pode ser adaptado, o que é que não dá, para que a gente possa sair dessa fase de charlinho da direita brasileira, que é repetir tolices só para dar lacrada imitada em rede social. Certo, gente? Acho que é isso aí, acho que se tem alguma coisa para passar para vocês é isso. Agradecer pelo convite aí, gente. Obrigado.